Graça e paz, irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. A força do Teu Espírito foi maior. A força da Tua graça, do Teu amor sobre nós, nos atraiu até aqui, Senhor. Ah, Deus, o império das trevas perdeu sobre as nossas vidas. Queremos que nessa noite o Senhor, através da Sua palavra, há de nos guiar a uma consciência atrelada à Tua consciência, Senhor. Queremos que a Tua palavra há de nos direcionar essa noite ao propósito do Teu coração. Obrigado, Senhor, de todo o coração nós te agradecemos por ter nos trazido até aqui nessa noite. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Como foi dito, meu nome é Hércules, sou pastor, servimos na base da MCM, sou casado com a Aline, que também é pastora, temos 2 filhos, a Noemi Kézia e o João Marcos. Eles estão agora, nesse exato momento, se direcionando a Brasília, saindo de Trindade, indo para Brasília, para a nossa igreja lá. Meu pastor, o pastor Jonatas, ali no Ministério Elim. Amém? E é muito bom poder estar aqui hoje com vocês de novo. Glória a Deus. No início do ano nós estivemos aqui e ministramos uma palavra sobre a consciência de filho, que somente aquele que tem essa consciência pode fazer a obra do Pai. E eu vou continuar da onde a gente parou. Quem lembra de onde eu parei? Brincadeira, irmãos. Não vou fazer isso não. Tem meses da última vez que a gente veio aqui. Lucas 24, verso de número 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Pode se assentar. Uma coisa que precisa ficar muito claro no nosso entendimento, na nossa consciência, é o porquê estamos aqui. Por que nos unimos em uma comunidade? Por que nos unimos como igreja local? Por que temos programações semanais? Por que fazemos isso? Por que adoramos juntos? Ouvimos a palavra, nos edificamos, seja aqui ou em outro lugar, de casa em casa, enfim. Por que fazemos isso? Qual é a importância de se fazer isso? A resposta é que aqui, como igreja local, como uma comunidade reunida em Cristo e para Cristo, é nesse lugar que a nossa identidade como filho de Deus é construída. É aqui. É aqui que Deus constrói e estabelece verdades dentro de nós, nos trazendo uma consciência de que somos filhos dele. E automaticamente nos identificamos com o Filho dele, com Jesus. E uma vez identificados com Jesus, nos identificamos com a obra dele,
com o que Ele fez. Então esse lugar é importantíssimo. O estar aqui, o fazer parte do corpo de Cristo é importante. Porque antes de irmos para qualquer lugar, precisamos conhecê-lo. Precisamos ter uma experiência íntima, pessoal, poderosa com Jesus. E não importa quem somos, no aspecto de que aquilo que fizemos, sabe, no passado, o pecado, ou coisa para... Não, isso não importa. Você conhece a história de João 4, quando Jesus conversa com uma mulher completamente discriminada pela comunidade onde ela vivia. E Jesus usou aquela mulher poderosamente para tocar toda uma cidade. O discurso daquela mulher quando ela chega em Samaria foi tão poderoso, mais poderoso do que o mau testemunho dela. Porque o seu testemunho foi fruto de um encontro poderoso com Jesus. E é nesse lugar que nós nos encontramos com Ele. É nesse lugar que somos lapidados, que somos aperfeiçoados, confrontados, edificados. É nesse lugar que Ele consegue imprimir em nós o seu caráter. E nos identificamos com a sua santidade, verdade, justiça, fidelidade, bondade, serviço e integridade. É aqui. É em cada movimento que fazemos como igreja. Ele está se revelando a nós. Eu não posso estar no meio da minha comunidade, da minha igreja. Eu não posso estar aqui por estar. O propósito de estar aqui é conhecê-lo. O propósito de estar aqui é ter uma experiência poderosa. Portanto, se você ainda não teve uma experiência poderosa que mexesse com as suas estruturas, que mudasse a sua vida de uma direção, mudasse completamente a sua vida de direção, você precisa ter essa experiência com Jesus. E é aqui que você vai ter essa experiência. É aqui que você vai ter essa experiência. Estamos vivendo em dias onde existe um grupo aí que se chama os desigrejados. E a justificação que eles dão de que não, perdemos a fé no sistema, perdemos a fé nos pastores. Meu irmão, é interessante que todas as vezes que o apóstolo Paulo entrava em uma cidade, o primeiro lugar que ele ia era numa sinagoga. E mesmo que ele colhesse poucos para Cristo, na próxima cidade ele entrava numa próxima sinagoga. Somos nós melhores do que o apóstolo Paulo? Se ele não desistiu, por que nós vamos desistir? Agora, uma vez identificado com Cristo, com o seu sofrimento e com a sua missão, automaticamente nasce no meu coração um desejo de fazer a mesma coisa que Ele. Talvez a maior evidência de ter uma experiência verdadeira com Cristo seja se identificar com o seu sofrimento e com a sua missão. É tomar para si a missão de Cristo. Aquela mulher que se encontrou com Jesus era extremamente religiosa. Os vossos pais dizem que é em Jerusalém, e os nossos dizem que é aqui. Aonde se deve adorar? Sabe, irmãos, a religiosidade, ela cabe em 4 paredes. Só que a religiosidade, ela não cabe lá fora, ela não tem espaço lá fora. É impossível sermos religiosos aqui dentro e lá fora. Uma vida cheia do Espírito Santo derruba essas portas,
Uma vida cheia do Espírito Santo é possível ser vivida lá fora. Uma vida cheia do Espírito Santo, fruto de uma experiência íntima e pessoal com Cristo, é a única forma de vivermos lá fora. E uma vida cheia do Espírito Santo derruba essas paredes, derruba essas portas. Eu não estou falando físicas, mas estou falando aqui, no nosso entendimento. Eu creio que o Espírito Santo está olhando para nós e nos perguntando: você tem certeza que você teve uma experiência pessoal com Jesus? Você tem certeza que você o conhece? Porque se você o conhece, com certeza você vai se identificar com o ministério e a obra de Jesus. A minha oração, a nossa oração, é que Jesus faça conosco o que Ele fez com os seus discípulos nessa ocasião. Ele abriu o entendimento deles. E tendo aberto o entendimento dos discípulos, Ele disse duas coisas. Ele falou sobre o seu sofrimento, sobre a necessidade de morrer, sobre a sua obra. Mas Ele também falou: olha, agora vocês precisam ir. Em outra ocasião, a Bíblia diz que Jesus já havia ressuscitado. Ele entra onde os discípulos estão, e a Bíblia diz que a porta estava fechada, e mesmo assim Jesus entrou. A porta estava fechada, quer dizer que os discípulos estavam com medo. Eles estavam guardados, protegidos no seu lugar de conforto, no lugar, sabe, aonde eu posso manejar minha vida. E Jesus entra e diz assim para eles: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Temos a opção de ficarmos fechados em quatro paredes. Temos essa opção, podemos ficar. Mas isso mostra que ainda não nos identificamos com a obra de Jesus. Talvez não entendemos a importância que foi Ele abrir mão da sua glória e vir e pagar um preço por nós, porque foi esse o tema que Jesus abordou com seus discípulos. Jesus poderia falar de qualquer coisa. Ele poderia começar um texto escatológico, falar dos fins dos dias e falar de coisas Deixa eu falar uma coisa para vocês precisam entender que era necessário o Filho do Homem vir e morrer, ressuscitar. Porque se eu fizesse isso, então toda a autoridade seria me dada. Portanto, por causa disso, por causa dessa autoridade que eu adquiri pelo meu sacrifício, por atender o meu ministério, por cumprir toda a obra que o Pai tinha comigo, por causa disso, vão e pregam o evangelho a toda criatura. Por causa disso, eu vos envio. Eu cresci em um lar evangélico. Quando eu cresci, meus pais já eram cristãos. E sempre ouvi falar de 3 maneiras de se fazer missões. Isso aí a gente já sabe. A primeira é contribuindo, intercedendo, se dispondo a ir. Nós sabemos. Mas sabe, Deus, Ele é um Deus de processos. Deus, Ele poderia construir verdades em nós da noite para o dia, mas Ele decide construir devagarinho verdades dentro de nós. E uma verdade que Deus tem construído em mim e em você nesses dias é sobre esses 3 temas. Há um lugar, nessas 3 formas de se fazer missões, há um lugar que precisamos chegar. Há um lugar. Talvez você está aqui, você contribui em missões, você contribui com missões, mas Deus quer que você chegue em um lugar contribuindo em missões. Talvez você é um intercessor, Deus quer que você chegue em um lugar nele como intercessor. E talvez você já falou: Deus, eu estou aqui, me usa, estou à disposição.
tem um lugar que você precisa chegar. E quando se trata de contribuir na obra de missões, o perfil dessa pessoa, ele precisa ser primeiramente um mordomo de Deus. E o mordomo, ele não possui nada da casa. Ele tem essa consciência de que tudo foi confiado a ele, que um dia o seu Senhor vai pedir conta. Da mesma forma, o mordomo é alguém que administra os recursos. Ele não tem como esses recursos sendo dele, ele administra. Ele não gosta de desperdício. Ele se incomoda quando algo está sendo desperdiçado. Ele, opa, não pode parar. Mas talvez o lugar onde Deus quer que cheguemos, como pessoas que contribuem com missões, é ter a capacidade de, no dia que Ele disser assim: ei, me dá tudo, a minha consciência de que nada é meu não me impede de dar tudo. Deixa eu te perguntar, você tem essa consciência de que tudo é dele? Dois tipos de pessoas. A primeira é aquela que é suprida, e a segunda é aquela que é supridora. Ela supre, é o supridor. Aí se eu perguntar qual você quer ser, aquele que é suprido ou aquele que supre? A maioria vai dizer: eu quero ser aquele que supre. Aquele que supre, ele precisa entender de que tudo que ele tem não é dele. E não é você que simplesmente, não, eu quero ser o supridor. Não. Essa posição você chega, eu chego, quando adquirimos a consciência de que tudo é dele e que qualquer momento ele pode me pedir. Ele pediu isso do jovem rico, mas ele não pediu isso de Mateus. Ele não pediu isso de outras pessoas. A Bíblia diz que muitas mulheres serviam o ministério de Jesus com seus bens. Ele não disse isso para nenhuma delas, não que esteja registrado, mas para aquele jovem rico ele disse: o Senhor quer caminhar conosco de uma seguinte maneira: eu quero caminhar com você, e eu quero que o seu coração esteja aberto. Talvez eu nunca te peça tudo, mas eu quero saber que se o dia que eu te pedir tudo, você vai me dar. Cremos que Deus nesses dias tem feito isso e vai fazer muito mais, enriquecido a muitos irmãos. Alguém toma posse disso aí, diga amém. Quem ele vai enriquecer? O supridor. Quem ele vai depositar os seus tesouros? Naquele que ele sabe que não vai se apegar a eles. Ele se identificou com o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus é a coisa mais importante. Ele entende que todo o recurso que foi dado a ele é para servir o ministério de Cristo. De igual modo, o intercessor. O intercessor, há um lugar que Deus quer chegar com o intercessor. Em Gálatas 4,19, Paulo fala a uma igreja, e ele diz a ela assim, a igreja da Galácia, ele diz: olha, eu sinto dores, de novo, dores de partos por vocês. E eu vou continuar sentindo, até que Cristo seja formado em vós. O intercessor é aquele que só para de interceder quando ver Cristo sendo formado aonde ele está intercedendo. Ele só para de interceder quando Cristo chegar aonde nunca ele foi ouvido, ninguém conhece sobre ele. Ele só para de interceder quando ele vê Cristo agindo. E o intercessor é alguém extremamente interessado. Ele pega aquela causa
E ele faz o seguinte, olha, ele se interessa, ele ouve, ele quer saber, ele liga, ele quer ouvir alguma coisa sobre aquilo que ele se dispôs a interceder. Eu quero saber o que está acontecendo. E ele faz isso todos os dias, todos os dias. Uma vez nós estávamos num processo de intercessão, era mais ou menos, era um propósito de 6 horas. E foi nos dado uma nação para interceder, o Azerbaijão. Até hoje nós intercedemos por essa nação. Não é uma nação não alcançada. Existe uma igreja ali extremamente perseguida pelo Islã. Nós começamos a interceder por ela. Só que em determinado momento veio um pensamento. Eu acho que você nunca pensou nisso, mas nós pensamos. Qual foi o pensamento? Senhor, ali há pastores, ali há uma igreja, ali há homens cheios do Espírito Santo, homens que negaram a si mesmo, homens que em face da morte não negaram o teu nome. E eu aqui no Brasil orando por eles, que efeito tem a minha oração? A oração deles é muito mais poderosa do que a minha, Senhor. Aí Deus nos levou para o texto de Levítico 6, 13, do 8 ao 13, do exercício sacerdotal. No 13 ele diz: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E ele começou a dizer para nós: há pessoas lá que pela perseguição, escute isso, há alguns lá que pela perseguição negaram o meu nome. Ore por eles. Ore por eles. Há um fogo lá. Eu preciso que você coloque a lenha todos os dias. Todos os dias. O intercessor é alguém altamente comprometido, irmãos. Todos os dias. É difícil, pastor, é difícil demais. Mas se nos identificamos com a obra de Cristo, torna-se possível. É difícil? É, mas é possível. E precisa ser feita. O fogo lá naquela nação precisa estar aceso. E somos nós aqui que colocamos a lenha todos os dias e ajudamos para que esse fogo esteja aceso. Orando por irmãos que precisam da nossa intercessão. Orando por irmãos que precisam do nosso amor e do nosso carinho. Você percebeu no que eu acabei de dizer, que Deus, por achar um intercessor, Ele começa a compartilhar o que Ele está fazendo? O intercessor é alguém que Deus pode e quer e deseja muito compartilhar o que Ele está fazendo. Nesse exato momento, no Quênia, sabe, na Mongólia, na Coreia do Norte, Deus está agindo. Você crê nisso? Diga amém. A gente até fala para o missionário: missionário, você precisa entender que quando você vai para uma nação, você não vai chegar lá e fazer. Não, você vai descobrir o que Deus já está fazendo. Primeira coisa que você precisa saber é o que Deus está fazendo naquela nação. Aí você pega isso e dá continuidade. E a intercessão, ela é uma ferramenta vital para isso. Por quê? Porque pela intercessão Deus começa a compartilhar com você. Ele acha em você alguém interessado. Ele acha em você alguém que está disposto a: Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu me identifiquei com seu filho. Eu sou seu filho. Me identifiquei com Cristo. Me identifiquei com o seu sofrimento, com a sua obra, com o seu ministério. E se tiver que fazer isso, faço aquilo que o apóstolo Paulo disse: completo os sofrimentos que ainda restam de Cristo. Estou disposto a abrir mão de muita coisa na minha vida para que se complete. Isso é, para que venha se expandir cada vez mais. Isso é, para que outras vidas sejam alcançadas. O completar não quer dizer que a obra de Jesus foi incompleta. O completar quer dizer que ainda precisa haver que outras pessoas serão alcançadas. Ainda precisa outras pessoas conhecerem o que eu conheci, ouvir o que eu ouvi, sentir o que eu senti. Ou eu não senti nada, ou eu nunca ouvi nada.
Ou eu resumo a minha vida a essas 4 paredes, como um bom religioso. Porque se eu ouvir alguma coisa, se eu vi alguma coisa, se eu sentir alguma coisa, então isso vai me impulsionar a sair daqui. Eu vou sair daqui decidido a fazer alguma coisa. Eu vou sair daqui decidido a ouvir, a compartilhar, a ouvir de Deus e a compartilhar o que Ele fez comigo. A glória que temos aqui, ela não pode permanecer aqui, ela precisa sair daqui, ela precisa ser liberada desse lugar. Alguém diga amém. Essa glória precisa sair daqui. Ela precisa tocar cidades, nações, vidas. Em último lugar, irmãos, nós ouvimos, eu cresci ouvindo que o missionário, melhor, deixa eu fazer uma pergunta, olhe para mim. Se eu perguntar assim para você, me fale o nome de um missionário, qual o nome você vai dizer? Diga aí. Diga aí, irmão. Como é que é seu nome? Então diga bem alto o seu nome. Ele é um missionário. Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos? É de tentar fazer a igreja entender que ela é parte efetiva do processo, que sem ela não existe missões. Você é o missionário. Você é o missionário, eu sou o missionário. Nós estamos no campo, irmãos. Estamos contribuindo, estamos intercedendo. Alguns de vocês vão ser enviados. Ninguém disse amém, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Todos nós somos missionários. Você lembrou de um monte de gente aí, você falou um nome de outro. Não, fale o seu nome. É o seu nome que Deus quer ouvir. Uma das últimas frases que os meninos disseram aqui foi aquela frase de Isaías. E é interessante, irmãos, que infelizmente alguns textos da Bíblia, pelo mau uso, é como se eles perdessem a força dentro da igreja. E o texto que ele citou, o texto de Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não posso deixar esse texto enfraquecer dentro de mim. Não é porque outros repetem por repetir. Não. Eu estou aqui, Senhor. De fato eu estou disponível. De fato eu estou à tua disposição. De fato eu entendi. De fato eu estou compartilhando da obra de Cristo. De fato eu quero o avanço do Evangelho. Eu quero isso. E eu vou fazer o que for possível para que isso aconteça. A minha oração, ela pode fazer alguma coisa? Pode. Então eu te entrego a minha oração. Os recursos que eu tenho, sim, os recursos que você tem, eu quero que eles estejam à minha disposição. Então eles estão à sua disposição. A hora que o Senhor pedir, eles estarão nas suas mãos, Senhor. A hora que o Senhor precisar. Esse é o lugar que Deus quer que a gente chegue. Mas aquele que sai, que deixa, que vai ao campo, deixa sua casa, sua família, ele também é missionário. Ele também é missionário. Amém? Que eu sou missionário e ele também. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 13, o apóstolo Paulo diz, no finalzinho do texto, ele diz: olha, fomos considerados como escória e lixo do mundo. Em outras palavras, somos inúteis para o mundo. Não temos serventia para o mundo. O missionário é alguém, irmãos, que o mundo olha para ele. Não dá nada por ele. Só seremos
extremamente úteis para Deus, como quando perdermos a nossa utilidade para o mundo. Seremos úteis para Deus quando o mundo olhar para nós e dizer: quem é você? Para que você serve? Eu sirvo como um vaso de honra para Deus, porque a excelência do poder está dentro do vaso. O vaso é um vaso de barro, simples, comum, que você coloca no cantinho, mas o que mais importa é o que você coloca dentro dele. E o que temos dentro de nós, o que foi colocado dentro de nós, em Romanos 1,16 diz que é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que precisamos nesses últimos dias não é de uma nova mensagem. Não, tudo isso que nós falamos aqui nós já sabemos, entendemos e cremos. Mas o que precisamos agora é dizer: Senhor, de fato eu estou aqui, e eu quero interceder, Senhor, todos os dias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pastor Vanderlúcio conhece a rotina da base, alguns de vocês aqui também conhecem. Como obreiros da base, nós temos um relógio de oração como vocês têm aqui, e nós temos turnos de 3 horas. E nos foi dado esse trabalho, esse encargo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: cumprir as minhas 3 horas me deixava um pouco mal. Eu estava orando, bênção, mas havia alguma coisa. E eu fui perguntar para Deus: Senhor, o que é que essa inquietação? E Ele disse assim para nós: você tem orado 3 horas, de 9 à meia-noite. Eu quero que você ore todas as manhãs. Você tem cumprido um turno à noite, imposto pela sua liderança. É um processo de 24 horas, bênção, tranquilo. Mas o que eu quero de você é que todas as manhãs, de 7 às 11 da manhã, você ore. E quando ele falou isso, foi quando eu entendi, irmãos, o que é andar em uma... Vou usar as palavras do pastor José, eu sei que vocês estão familiarizados com isso. É sair de Levi, é sair da lei, é sair da obrigação e buscar andar em Melquisedeque. Andar numa lei superior. Paulo chama de a lei de Cristo. É ter a mesma pegada, o mesmo encargo, mas agora não por obrigação, mas pelo propósito. É fazer porque você entendeu que você precisa fazer, que alguém precisa fazer, porque Cristo fez, e a minha identificação com Ele me diz que eu preciso fazer. Ele foi enviado pelo Pai, e Ele me enviou da mesma maneira. Todos nós aqui fomos enviados por Jesus. Ele enviou, o Pai o enviou, e Ele nos enviou. Não há nenhum de nós aqui isento desse envio. Como foi dito na peça, ressaltado pelo pastor, há coisas que estão tentando nos segurar. Os mais velhos dizem assim: não, agora é o tempo dos mais novos, agora é aquele que tem mais saúde, não, mais tempo de vida. Os mais novos dizem: não, eu tenho todo o tempo do mundo, eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar para fazer isso depois. O mais velho esquece que a missão que Deus está confiando para ele vai exigir toda a experiência que ele adquiriu ao longo da vida. O mais novo esquece que para adquirir experiência ele precisa começar a se dedicar agora. Agora. É agora. Não é depois que você vai terminar isso, concluir aquilo. Não, é hoje, é agora. O chamado de Jesus está aqui, você crê nisso?
E assim como Ele disse para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele está dizendo para nós nessa noite: eu estou enviando vocês como o Pai me enviou. O lugar que Ele quer que a gente chegue é o lugar onde as coisas à nossa volta, elas perdem o valor diante do propósito dEle. Onde as coisas, elas perdem a primazia na nossa vida e Ele se torna a coisa mais importante para nós. E orar, interceder e contribuir já não se torna mais um peso, mas se torna prazeroso para nós. Estabelecer igreja no Quênia não se torna pesado, mas se torna prazeroso para nós. Implantar igreja nas nações, alcançar o sertão, alcançar os ribeirinhos, foi isso que Ele fez. Ele entregou a vida dele. Eu quero entregar a minha também. A chamada de Deus para nós nessa noite é: há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para mim? Há alguém que quer entregar a vida pelos meus interesses? Nesse exato momento vai haver um conflito de interesses. Os meus interesses, os seus e os interesses dele. Talvez até hoje os seus interesses prevaleceram. Meu irmão, a minha oração é que Ele abra o meu e o seu entendimento, e os interesses dele sejam implantados dentro de nós. Interesses eternos, não interesses efêmeros, sem valor, passageiros, não, mas interesses eternos. Ele está chamando o meu nome, o seu nome nessa noite. Sabe aquela frase: a quem enviarei? Quem entendeu o que eu fiz? Quem entendeu o meu sacrifício? Quem entendeu a minha obra? Quem se identifica com ela? Quem assume ela como sua? Quem hoje pode pegar essa obra e dizer: Senhor, eu assumo essa obra, eu assumo responsabilidades nessa noite. Eu assumo a responsabilidade de interceder sem parar. Eu assumo a responsabilidade, Senhor, de que tudo que está nas minhas mãos, eu entrego nas tuas mãos. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Irmãos, eu posso dizer isso sem medo de errar. E eu tenho aqui o aval do meu líder, o Bispo Nilson. Essa igreja, ela é uma extensão da MCM nesse lugar. Nessa noite Deus alinhou Ele quer alinhar o nosso coração com o dele. Nós somos alinhados e confrontados todos os dias lá na base, assim como vocês aqui. Ele quer que nós sejamos efetivos nas nossas ações lá. Ele quer que vocês sejam efetivos aqui. Nós olhamos para vocês dessa forma. Vocês entenderam o propósito. Vocês têm tocado nações. Vocês têm ido a povos que nunca ouviram falar de Jesus. Você já teve experiência de falar de Jesus para uma pessoa que ela nunca ouviu? Eu já tive, é maravilhoso. Diga para Deus: Deus, eu quero ter essa experiência de ir a uma dessas nações e falar de Jesus para uma pessoa que nunca ouviu falar de Ti. Pai, nessa noite a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra foi dirigida ao nosso coração. As nossas mentes, Senhor, atreladas a Ti, a Tua palavra, Senhor, assim elas estão. Uma igreja, Senhor, que não anda por vista. Uma igreja, Senhor, que não se preocupa com as coisas dessa vida. É isso que o Senhor está procurando. Mas uma igreja, Senhor,
que entendeu o que Cristo fez e que assumiu, Senhor, essa missão. Uma igreja de filhos. Uma igreja de pequenos cristos. Uma igreja de homens e mulheres que não tem a sua vida por preciosa. Uma igreja que, assim como Jesus obedeceu até a morte de cruz, também vai obedecer, Senhor, também vai se entregar. Uma igreja, Senhor, submissa, uma igreja que se entrega, que se dispõe. Uma igreja disposta a ir aonde for necessário. Uma igreja disposta a falar o que for necessário, a fazer o que for necessário, Senhor. É isso que o Senhor está procurando nessa noite. Os céus dessa cidade estão abertos, Senhor. Os teus olhos estão sobre esse lugar. E o Senhor busca homens e mulheres cheios do Espírito Santo,